Tudo bom? Nas últimas aulas em tecnologia mecânica a gente aprendeu como montar o diagrama ferro-carbono, tá? Então, o diagrama ferro-carbono. O que é o diagrama ferro-carbono? O aço ele é feito basicamente de ferro e carbono. E para controlar a temperatura, para saber que microestrutura a gente vai ter em determinada temperatura, e dependendo também da quantidade de carbono na mistura, a gente trabalha com esse diagrama para identificar quais características do aço a gente tem em cada uma das fases, né? E por isso ele é também conhecido como diagrama de fase, tá? A gente coloca no eixo horizontal a porcentagem de carbono e aqui a gente coloca a temperatura, tá? Esse diagrama, o pessoal da turma já sabe fazer ele basicamente do zero, tá? Eles sabem os pontos, já sabem as temperaturas. E nas últimas aulas a gente fez assim, eu coloquei esses dois eixos aqui na lousa e cada um foi montando ele um pedacinho que lembrava. Então o que eu recomendo é que tenta decorar o que eu vou fazer agora, tá? Para pelo menos na hora que for ver na prova, saber identificar. Não precisa saber montar ele do zero, mas de repente uma singularidade ou outra aqui é bom saber, principalmente temperatura, quantidade de carbono para determinada característica aqui. Eu já vou explicar já tudo isso. A gente começa fazendo assim, ó, certo? Vai ter uma faixinha aqui e vai ter uma faixinha bem parecida aqui em cima, tá? Nesse biquinho aqui, ó, e nota que essa curva ela não chega aqui na origem do sisteminha aqui, ó, do zero. Ele fica bem próximo, mas não chega a tocar o ponto zero do diagrama. Aqui a gente faz uma linha reta, tá? E a gente faz assim, parece uma barbatana de tubarão, tá? E tem outra irmãzinha dela aqui, ó, tem outro tubarãozinho menor nadando por aqui, ó, e a gente faz isso, tá? Nota que essa barbataninha aqui de baixo, ela chega no meio dessa linha aqui, tá bom? O que acontece? Esse pontinho aqui, ó, ele vai vir parar aqui, tá? Assim, e aqui eu desço pra cá, tá? Aqui nessa ponta eu faço uma outra linha reta, como se fosse essa aqui, ó, paralela a ela, tá? Aqui nessa pontinha da barbatana eu venho pra cá, tá? E eu dou continuidade para ela para lá. Ele é bem estranho assim à primeira vista, mas conforme a gente for detalhando o que cada pedacinho é, e se for decorando o que tem nas interfaces, fica fácil de você decorar. Esse processo que eu fiz agora, que o pessoal, a maioria já sabe montar, tá? Fazer as barbataninhas aqui do tubarãozinho e tal, para poder identificar qual que vai ser a microestrutura ali dentro, tá? Eu começo com o diagrama da esquerda para a direita, tendo aqui, ó, isso aqui é a porcentagem de carbono, aqui é o mínimo de porcentagem de carbono que eu consigo ter, que é zero. E aqui eu vou caminhando, aumentando a quantidade da porcentagem de carbono, tá? E aqui, ó, nessa regiãozinha, lembra que eu falei que não toca o eixo zero? Porque ele vai ficar 0,008% de carbono, tá? Essa é a primeira porcentagem que a gente encontra no diagrama ferro-carbono. Tem essa outra porcentagem aqui, que ela é 0,77, tá? 0,77% de carbono. Tem essa outra aqui, que não ficou muito bem na escala, mas aqui é 2,11% de carbono, tá? Essa próxima aqui é 4,5% de carbono. Alguns livros falam mais, outros menos, tá? E aqui a gente vai ter uma fronteira que a gente estuda, que é 6,67% de carbono, tá? Aqui agora eu vou variar as temperaturas. Cada linha reta e cada ponto que toca aqui, cada ponto de cruzamento tem uma temperatura especificada, tá? Isso é tudo teórico. Essa primeira temperatura aqui, ó, que eu projeto aqui do eixo de temperaturas, é 727 graus Celsius, tá? A próxima temperatura singular que eu tenho aqui é essa pontinha aqui, ó, 912 graus Celsius. Essa outra temperatura aqui, ó,
1148 graus Celsius. A próxima, se eu não me engano, é 1394. A próxima aqui já é 1430 eu vou chutar aqui, mas é mais ou menos isso daqui, tá? E aqui 1560 graus, tá? Nota que as temperaturas elas estão muito altas aqui, e nessa região a gente não costuma focar muito no estudo de tratamento térmico, que é o próximo tema, tá? A gente vê mais essas partes de baixo aqui, tá bom? Só para detalhar agora, eu vou passar para o próximo vídeo, tá bom? Para esse daqui não ficar muito comprido. Beleza, agora que a gente já discutiu as porcentagens de carbono aqui embaixo e as temperaturas aqui em cima, geralmente a gente trabalha com as temperaturas e eu acho bom decorar até a faixa do 1148 aqui, tá bom? Porque aqui as temperaturas já começam a ficar muito elevadas, aí já não é muito foco da nossa rotina aqui em metalografia, tá? Pelo menos o que a gente estuda aqui nesse curso de tecnologia mecânica. Mas vamos lá. Essa areazinha aqui, ó, nota que ela tem muito baixo teor de carbono, ela fica com um teor de carbono muito pequenininho. Aqui eu tenho uma microestrutura que chama ferrita alfa, tá? Eu tenho a irmã dela que trabalha aqui nessa outra temperatura aqui em cima, que é a ferrita delta, tá bom? Mas lembra bastante dessa daqui, ok? Tenho essa regiãozinha aqui, ó, que aqui eu tenho a austenita, denominada por gama, tá? Aqui em cima eu tenho uma temperatura muito alta mesmo. Aqui basicamente o ferro com o carbono, essa mistura, essa liga ferro-carbono, ela está numa temperatura tão alta que ela está em fase líquida, tá? Aqui nesse 0,77 é uma faixa muito importante, tá? Aqui eu tenho uma estrutura bem específica que é chamada de perlita, denominada pela letrinha P no nosso curso, tá? Aqui nessa outra faixa de 6,67 a gente tem uma outra estrutura que é denominada Fe3C, né? Que é uma moléculazinha designando a cementita, aqui é cementita, tá? E eu vou detalhar o que é cada um aqui. E primeiro eu vou tratar o que eu tenho nas interfaces, tá? Nota que eu nomeei aqui essa área e essa área, tá? Por quê? Esses espaçozinhos em branco aqui, eles são uma mistura entre um e outro. Quer dizer, eu estou caminhando, por exemplo, do gama para o líquido. No meio do caminho aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter gama mais líquido, austenita mais a fase líquida. Aqui do alfa para o gama, o que eu vou ter? Alfa mais gama. Tá? Do gama para sementita, o que eu tenho aqui? Austenita, que é o gama, mais Fe3C, que é sementita. Tá bom? Que mais? Eu tenho essas outras misturinhas aqui, mas já foge muito do nosso foco, mas por exemplo, aqui, se eu te perguntasse qual que seria entre a ferrita delta e a líquida, seria delta mais líquida. E aqui para terminar, seria delta mais austenita, que é a gama, tá bom? Com isso eu montei aqui o nosso diagraminha, tá? E só para lembrar, eu tenho alfa, que é a ferrita, nesse caso própria ferrita alfa, tenho delta aqui em cima, que é a ferrita delta, tenho o gama, que é a austenita, tem a fase líquida, tá? Tenho o Pzinho, que é perlita, e tem o Fe3C, que é sementita, tá bom? O pessoal já sabe o que são essas estruturinhas, e a maioria deles já sabe que, por exemplo, aqui é ferrita, aqui é perlita, aqui é sementita, aqui é líquido, tá? E aqui é austenita. Se lembrando essas regiões que eu estou te apontando aqui em vermelho, tá?
Essa daqui nem tanto, é muito exclusivo lá daquela alta temperatura, mas ó, alfa, gama, líquido, perlita e cementita. Lembra essas posições que elas têm no diagrama? Que as interfaces aqui você consegue montar, não precisa decorar, né? E lembra o nome das estruturinhas aqui que a gente já vai conversar sobre isso. O diagrama ferro-carbono ele tem alguns pontos também que são, vamos dizer assim, característicos. E quando você, por exemplo, está nessa fase aqui de pura austenita, você diminui a temperatura, tá vendo esse movimento aqui que eu quero dizer? Eu estou com uma certa porcentagem de carbono aqui, tá? E eu estou lá numa temperatura bem alta, lá uns 1200 graus. Tá? Se eu for resfriando, 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 o que acontece? A austenita ela vai vir se transformando numa mistura de ferrita com austenita até se transformar numa outra microestrutura que vai ser estudada aqui embaixo, tá bom? Nota que ela passa por uma fase intermediária. Mesma coisa que se eu estivesse resfriando daqui da fase líquida a determinada porcentagem de carbono aqui, vamos colocar uns 3% aqui, tá? E eu estou lá naquela temperatura bem alta lá em cima, lá, bem alta, tô na fase líquida. Eu vou diminuindo, diminuindo, diminuindo a temperatura, vai passar por essa mistura aqui, que ela não é, vamos dizer assim, ela é uma mistura de duas fases para chegar a uma outra mistura de duas fases. Diminuindo a temperatura, eu vou passar por essa fronteirinha aqui, ó, tá? O que acontece? Eu tenho determinados pontos que, por exemplo, aqui no 0,77 e no 4,5, que se eu resfriar a mistura ferro-carbono aqui, ó, eu venho parar nesse pontinho aqui, a mesma coisa nesse outro ponto, tá? Esse ponto aqui, ele é chamado de eutético, tá? Esse pontinho aqui, bom? E esse aqui, ele é meio que um falso eutético, né? Esse daqui é o eutetoide, tá? Eutetoide, tá? Tem o ponto eutético, que é da fase líquida, eu transformo nessa outra fase aqui, que é austenita e cementita. E eu tenho esse ponto eutetoide aqui, que ele, quando ele diminui de temperatura essa mistura aqui da austenita, ele vem a se transformar numa estrutura perlítica nesse caso, tá bom? Esse ponto aqui ele é bastante usado porque esse ponto eutetoide ele é muito usado porque ele é uma referência para a estrutura perlítica. Depois eu detalho o que é cada microestrutura, mas só para você ter uma ideia. Nessa fase aqui, ó, eu tenho os aços. Como aqui é o ponto de eutetoide, esses aços são chamados de aços hipereutetoides, tá? E esses outros aços aqui, ó, são aços hipoeutetoides. Hipo quer dizer pouco, menos. Hiper quer dizer muito. Hiper quer dizer muito ou mais, né? Então ele é mais do que o eutetoide quando está mais para a direita, quando está uma porcentagem maior que 0,77% de carbono. E ele é hipoeutetoide quando está menos que 0,77%. Isso daqui pode cair na prova, tá? Essa definição. Isso porque entre a porcentagem de 0,008% e a porcentagem de 2,11%, não sei se já foi visto, mas é nessa faixa aqui que eu tenho os aços, tá? Entre 0,008%, né, e 2,11%. A partir daqui eu tenho ferros fundidos, tá bom? Cuidado com essas definições aqui, tá? A partir de 2,11 eu já tenho ferro fundido. De 0,008 até 2,11 eu tenho aços. Tem essa referência aqui de 0,77% de carbono, onde maior que isso é um aço hipereutetoide e abaixo disso é um aço hipoeutetoide, tá bom? Com essas porcentagens aqui, a gente tem aquela especificação dos aços carbono, né? Na qual, o que significaria
em teoria, e vamos ver isso daqui na prática também, tá? Esses dois dígitos aqui do aço carbono, o que ele significa? É um aço carbono comum. A liga é aço carbono. Eu tenho outros tipos de aço, por exemplo, 4340, e que esses 43 aqui, se eu for numa tabela, eu identifico qual que é a liga dele, né? Tem que dar uma conferida, mas pode ser um níquel-cromo molibdênio, pode ser algum outro elemento que esteja misturado ali junto com aço, que não só ferro e carbono, tá? Tenho ferro e eu tenho carbono, isso eu tenho aço. Mas ele pode ter outros elementos de liga para dar certas características para o aço. Pode ter níquel, pode ter cromo, pode ter molibdênio, pode ter algum outro tipo de elemento químico para poder dar uma característica para esse aço. E quando eu enxergo esses dois primeiros dígitos aqui, em vez de 10, em vez de um 0, eu enxergar algum outro dígito aqui, ó, 43, por exemplo, 51, você vai na tabela e identifica qual que é a liga completa. Geralmente a gente coloca outros elementos químicos na mistura ferro-carbono para dar melhores características de tenacidade, para dar características de temperabilidade, que eu vou explicar daqui a pouquinho também, tá? Mas serve para isso. Aqui, ó, e em seguida, esses dois últimos aqui, eles indicam a porcentagem de carbono. Então, se a gente quiser saber qual que é a porcentagem de carbono, a gente pega esses dois últimos dígitos aqui, por exemplo, esse daqui, ele tem 0,10% de carbono. Esse outro, 0,20%. Esse aqui, 0,40%. E assim eu vou, 0,60%, 0,80%. Tá? Em teoria, esse daqui seria um aço, já que é 0,77%, seria um 10,77%? Não, não é bem assim. Tem a normalização para o aço, né? Não posso dar um número quebrado ao meu bel prazer, tem que ser uma coisa mais regrada, tem que ser uma coisa normalizada, tá? Mas só para você ter uma ideia, esse aqui, ó, 0,77, aqui é um 0,80, o que seria esse 0,80? Seria um aço 1080, se fosse ferro carbono, correto? 1080 ele tem 0,80% de carbono, então você vai falar para mim, ele é um aço o quê? Ele é um aço hipotetóide ou hipereutetóide? O aço 1080 é um aço hipereutetóide, tá? Isso aqui pode cair em prova também. O aço 1020 é um aço hipereutetóide? Não. Como ele é 1020, ele está na porção abaixo aqui do ponto eutético, tá? Bom, agora que a gente já sabe desenhar o diagrama ferro-carbono, né? Vou pedir para você desenhar para mim. Experimenta desenhar alguma coisa. Tá difícil? Vamos lá. Começa com os dois eixos, né? Tá? Que eu tenho aqui porcentagem de carbono, tá? E aqui eu tenho temperatura em graus Celsius. Começo com aquela estruturinha assim, vem pra cá, barbataninha, tem outra aqui também, igualzinha. Fecho aqui, vem um ponto aqui, ligo esse daqui do meio pra cá, ligo esse pra cá, ligo esse pra cá, ligo esse aqui, ligo esse lá. Beleza, agora que você já aprendeu, vamos lá. Por que eu faço tudo isso de novo? Primeiro que é para você dar uma treinada. Igual eu falei, o pessoal lá eles já tem noção de como que é o diagrama. De tanto eu fazer em aula, o pessoal acabou que meio que decorando. Muitos ainda têm dificuldade, mas é porque é uma novidade muito com muitos detalhes, tá? Não se preocupa não. O que eu quero de você na prova é que você reconheça as faixinhas aqui. Por exemplo, se eu falar que aqui é alfa, você sabe que você está tratando desse pedacinho do gráfico. Se eu falo que aqui é gama, que isso aqui é austenita, eu estou na temperatura um pouco maior do que essa daqui que eu comecei com alfa, né? E uma porcentagem de carbono maior e assim vai, tá? Não se preocupa não. Tem a fase líquida, tenho aqui a Fe3C, que é a cementita. Tem aqui a austenita. Aqui a ferrita, né? Ferrita alfa. Tá? O que eu tenho aqui é letra P de perlita.
tá? Aí eu perguntar qual que é a porcentagem de carbono do aço perlítico aqui, sei lá, 0,77 é isso daí, tá bom? Qual que é a limite da porcentagem de carbono nos aços? Esse ponto aqui é 2,11. Tá? E qual que é o mínimo? Esse outro pontinho aqui, 0,008. Tá bom? Vamos trabalhar nessa faixa aqui, tá bom? Beleza. Para cá eu tenho aços hipoeutetoides e aqui eu tenho aços hipereutetoides. Bom? De boa. Acontece que na temperatura ambiente aqui, ó, que seria aqui mais ou menos uns 25 graus Celsius, tá? Eu estou tratando dessa faixinha aqui do gráfico, tá? Nota que eu não tenho na temperatura ambiente nenhuma outra estrutura que não seja ferrita alfa, perlita e cementita. Eu não tenho austenita na temperatura ambiente, porque a austenita está lá em cima lá, ó. Eu só vou começar a ter austenita na mistura quando eu chegar em 727 graus Celsius. Essa temperatura é bom você decorar, tá bom? 727 é muito importante. Eu falo isso na sala porque muitas vezes os técnicos chegam na empresa para fazer uma prova, ou eles vão prestar um concurso público. Cai muito essas singularidades aqui, tá? Então era bom a gente ter em mente que assim não precisaria ficar estudando na beira da prova para ficar se desgastando assim, né? Já aprende logo aqui, já decora aqui mesmo, que aproveita que já é a hora de se aprender agora. Tenta decorar principalmente isso aqui, que foi um tema do último exercício lá que eu passei em sala. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Essas três porcentagens de carbono, essa temperatura, tá? Essa temperatura aqui é 912 e essa temperatura aqui é 1148, tá? Por quê? A gente vai trabalhar com essas posições aqui, elas são referências para a gente, tá? Eventualmente o do ponto eutético aqui, 4,5, mas essas três porcentagens de carbono aqui, ó, tá? E essas três temperaturas aqui, tá? O formatinho do gráfico ele é bem característico, você de tanto bater o olho nele vai decorar qual que é a carinha, mas voltando aqui ao assunto, ó, na temperatura ambiente, se eu estou com quase 0% de carbono na mistura, eu tenho basicamente ferrita. E a ferrita, se você olha no microscópio, ela tem uma carinha assim, ó. Os grãozinhos são bem assim, ó, juntinhos, tá? São bem uniformes, tá bom? Isso daqui no microscópio tem umas quebras de grão bem pequenininhas assim, tal. Você olha uma estruturinha bem bonitinha assim que chama ferrita. Ela é bem clarinha, tá? Quando a gente faz o tratamento lá, como é que a gente faz? A gente serra uma amostrinha no meio, né? A gente serra uma amostra. Fica uma barrinha assim, né? Tá? A gente deixa essa face bem lisinha, tá? E ataca com um produto químico, tá? Antes disso a gente faz um polimento. Essa face ela tem que ficar bem polida, espelhada. A gente já viu lá em tolerância lá o que seria a rugosidade da peça, né? A gente deixa com rugosidade mínima, o mínimo possível, tá? E com isso a gente deixa uma superfície praticamente espelhada, vem e ataca com produto químico, que é um ataque de Nital, e coloca a amostra no microscópio e você olhando aqui você consegue determinar mais ou menos qual que vai ser a porcentagem de carbono. Você vê uma estrutura bem clarinha com os grãos bem definidinhos assim, ó, você sabe que se trata de um aço com baixo teor de carbono, em que a ferrita está bem presente. Conforme você vai aumentando a porcentagem de carbono, né, o que eu quero dizer é o seguinte, você escolhe um aço com uma porcentagem de carbono maior, o que acontece? Você já vai enxergar uma outra estruturinha, que vai ser bem parecida com essa primeira, tá? Acontece que no meio do caminho, você vai formar alguns veios de perlita. Por quê? Nota no gráfico que eu estou caminhando de lá para cá, e eu estou saindo numa fase que é alfa, que é ferrita, e eu estou me misturando com a perlita, estou chegando na perlita, tá? Isso acontece o seguinte, vai começar a se formar uns veiozinhos aqui de perlita no meio do caminho, umas estruturinhas mais escurinhas assim, tá?
elas vão ficar no meio dos grãos de ferrita. Isso daqui é basicamente perlita mais ferrita. Tá? Isso aqui eu estou aumentando a quantidade de carbono do aço. Depois que eu passo a perlita, eu vou ter uma outra estrutura que ela é bem característica. Tá? Você vai começar a ter veios de cementita. Tá? Você vai começar a ter veios de cementita, uma estruturinha também baseada em carbono, que na realidade é isso aqui, ó. Você vai começar a ter veios de cementita no meio da estrutura, tá? Isso daqui vai ser perlita mais cementita, tá? E com isso você tem a evolução dos tipos de estrutura aqui, ó, conforme a gente vai caminhando com o teor de carbono até chegar no aço hipereutetóide, tá bom? Você vai encontrar basicamente essas três estruturinhas aqui. E, eventualmente, lá no aço de alto carbono, você vai ter muita sementita, que aí já fica diferente, porque a sementita ela vai começar a aparecer aqui no meio do grão, tá? E aí você vai ter uma estruturinha bem característica dela, que ela é mais escurinha do que essas outras duas, tá? Beleza? Isso daí é o geral de microestrutura do aço. Bom, partindo agora para os tratamentos térmicos do aço. Para que eu faço tratamento térmico? Às vezes o material está numa condição que eu quero dar uma melhorada. Imagina que eu tenho um aço com uma certa quantidade de carbono. E o que acontece? Carbono demais deixa o aço muito frágil. E carbono de menos deixa ele mais dúctil. Tá? O que seria isso? Se eu tenho uma amostrinha assim de um aço e eu quero caracterizar ele, tá? Eu venho aqui, por exemplo, no ensaio de tração, eu venho estico o material, né? O que acontece? O material ele vai dar uma escoada, vamos dizer assim, tá? Eu estou alongando o material aqui e a gente nota no ensaio de tração que ele começa a dar uma alongada, né? Começa a diminuir a seção transversal aqui no meio. Esse material aqui, ele é dúctil, tá? Ele é maleável, ele é dúctil. Já uma outra amostra, se eu pegar ela aqui, ó, der a mesma carga, certo? Vir aqui, puxar de um lado para o outro, esticar essa amostra aqui, o que acontece? Se for um aço com alto teor de carbono, ele vai se romper e vai ficar assim. Isso aqui vai ser uma fratura frágil, tá? Tem essas duas características do aço, dúctil e frágil. O que acontece? Alto teor de carbono, esse aqui ele tem mais carbono na mistura, tá? Mais porcentagem de carbono. Esse daqui ele tem menos porcentagem de carbono. Então, se eu falar para você, eu tenho um aço 1020, 1040, 1080, tá? Quem tem mais carbono? Você tem que identificar nessas três numerações de aço qual que é o que tem mais carbono. Nesse caso aqui, ele tem 0,20% de carbono. Esse daqui, 0,40%. E esse daqui, 0,80% de carbono. Tá? Quem tem mais carbono é o 1080. Quem teria a maior chance de romper por fratura frágil? O 1080, porque ele tem mais carbono na mistura. Mais carbono fica mais quebradiço, mais frágil o material. Tá? E quanto menos carbono ele tiver, mais dúctil ele vai ser. Tá? Então ele vai ter essa tendência aqui. Tá bom? Acontece que se eu estou fazendo uma peça e eu estou usinando ela, estou colocando ela no torno, na fresadora, o que acontece? Eu preciso ter uma característica. Nesse caso aqui, uma característica de ductilidade para aumentar a usinabilidade do aço. Isso daqui é interessante para mim. Acontece que quando eu for fazer essa peça feita com esse aço aqui funcionar, eu quero que ela fique bem rígida, que tenha uma dureza alta para suportar desgaste e outras coisas mais.
Só que aí eu vou precisar desse tipo de aço aqui. Putz, mas tá vendo que tá incompatível? Eu quero usinar com facilidade, mas ao mesmo tempo depois de pronto eu quero ter ele mais rígido, mais duro, mais forte para suportar mais a resistência. Por isso eu faço tratamento térmico. Tá? Para um aço com baixo teor de carbono, tem uma característica, não dizer assim, um aço com baixo teor de carbono, mas um aço com uma determinada quantidade de carbono, ele tem uma tendência a resistir ao desgaste com uma dureza maior, da forma que eu quero, através de um tratamento térmico, que é isso que a gente vai ver, tá bom? O tratamento térmico de aço tem dois tipos básicos, uns que aumentam a dureza, né? Tá? Tem tratamentos que aumentam a dureza e tem tratamentos que diminuem a dureza. Tá? Porque depende do que eu quero fazer. Se eu quero usinar o material, se eu quero fazer a peça com um determinado material, eu posso de repente diminuir a dureza dele. Mas se eu quiser fazer essa peça trabalhar, pode ser uma peça, sei lá, uma engrenagem, uma peça que vai sofrer muito desgaste por atrito, eu quero aumentar a dureza para ela não se desgastar muito rápido. Tá? Os tratamentos que aumentam a dureza são a têmpera, tá? E os que diminuem a dureza tem a normalização, o recozimento, esferoidização, tá? E vamos ficar por aqui. Eu vou começar a falar de têmpera. Esses daqui são os principais, tá? O que é têmpera? Imagina que o aço ele tem uma determinada quantidade de carbono, eu vou lá e esquento ele. Se eu resfriar rapidamente esse aço, eu vou dar uma característica de dureza para esse material. Acontece que ele tem que ter uma determinada quantidade de carbono para esse procedimento funcionar, tá? Tem que ser um aço de alta temperabilidade, que se chama. Têmpera, então, eu tô lá, eu esquento a peça, né? Deixo ela bem vermelhinha, tá? Deixo ela aquecida lá bem vermelhinha, fica vermelhinha a peça, amarelinha, tá? Depois eu jogo numa mistura que pode ser água com um determinado sal ou até um óleo. Eu venho e resfrio essa peça, né? Deixo ela na temperatura do meu banho. Quando eu tirar essa peça, ela vai estar fria, certo? Só que ela vai estar bem dura, vai estar bem rígida, tá? Se deu uma outra característica. Por quê? Você mexeu na microestrutura do aço quando você fez esse tratamento. Você estava com a temperatura bem alta, tá? Temperatura bem alta. Aí você veio e diminuiu a temperatura dele, tá? Aqui na temperatura de 25 graus Celsius, você vai ter um aço com uma outra microestrutura, tá? Tinha uma microestrutura aqui quando ele estava quente. Você veio, resfriou rapidamente, você modificou a microestrutura do aço, sendo que na temperatura ambiente agora ele tem outra característica, ele foi transformado, tá? Isso acontece porque quando você tem alta temperatura, a mistura ferro-carbono, ela tem uma carinha assim, ó, tá? Imagina que isso daqui seja a molécula de ferro-carbono e lá no meio você tem um átomozinho de carbono lá aprisionado lá dentro. Isso aqui na temperatura alta, tá? Quando você diminui a temperatura rapidamente, imagina que isso daqui é uma malha dessas coisinhas aqui, tá? São moléculas de ferro e carbono, só que elas estão num jeito. Isso aqui se chama unidade de unidade do aço ferro-carbono, mas é a estrutura CCC, cúbica de corpo centrado. Cúbica de corpo centrado, tá? Corpo centrado porque tem um elementozinho de carbono aqui no meio.
tá? Quando você mexe na microestrutura, você vai ter uma outra célula unitária que vai ser, em vez de ter um corpinho de carbono aqui no meio, as faces aqui vão ter átomos de carbono, tá? As faces aqui vão ter átomos de carbono. Nesse caso, como a face da unidade da célula unitária tem carbono, isso daqui é uma estrutura CFC, cúbica de face centrada. A face é que tem um atomozinho de carbono, tá? Então essa é a diferença das duas microestruturas. Quando você faz o tratamento térmico, você faz basicamente a modificação dessas microestruturas aqui, tá certo? Bom, falar do tratamento térmico. Imagina que a gente tem um diagrama de tempo e temperatura, tá? E é o seguinte, a temperatura ela varia de 0 até quantos graus aqui eu quiser, e o tempo aqui ele pode ser medido em segundos, minutos ou horas, às vezes até dias, tá? Partindo do zero aqui, então o que acontece? Eu vou esquentar esse aço. Esquentei o aço, certo? Cheguei na temperatura aqui. E em seguida, eu vim resfriar rapidamente. Bem rápido aqui, ó. Esfriei bem rápido, tá? Chegou na temperatura praticamente ambiente aqui nos 25 graus. Mas o importante é saber qual temperatura que eu tenho que chegar. Que temperatura é essa? É a temperatura que eu tenho que chegar à mistura de ferro e carbono até obter a austenita. Tá? O que é austenita? Naquele primeiro diagraminha lá que a gente fez, o ferro carbono, a austenita está aqui. Ó. Nota que aqui eu tenho as porcentagens de carbono de aço, então vamos supor que eu tenho um aço 1040 aqui. Eu esquento, até chegar na estrutura austenita. Por quê? Por enquanto aqui eu tenho alfa mais P, ferrita mais perlita. Aqui eu já começo a ter um pouco de austenita na mistura, mas ainda tenho a presença do ferro alfa aqui. Mas eu vou aumentando mais e mais e mais a temperatura até chegar na estrutura de austenita, que é o ferro gama. Tá? Chegando nessa temperatura aqui, que pode ser, tá vendo? Lembra que eu falei que era bom a gente decorar as temperaturas aqui para saber qual que vai ser mais ou menos a temperatura de austenitização do aço, que é essa temperatura que eu tenho, essa estrutura austenita aqui, essa estrutura gama. Vamos chegar nos 1200 graus? Vamos chegar aqui em 1200 graus, tá? Cheguei em 1200 graus e eu vim resfriar rapidamente esse material. O que aconteceu? A microestrutura, ela se modificou, tá? Ela poderia ser antes uma estrutura cúbica de corpo centrado. Quando eu resfriei rapidamente, ela veio parar aqui, ó, a temperatura bem mais baixa, de 25 graus Celsius, que seria a temperatura basicamente do banho, vai ficar uma estrutura diferenciada. Você vai encontrar uma estruturinha no aço, que pode de repente ser uma estrutura cúbica de face centrada. O que acontece? O carbono ele se movimentou dentro da estrutura e deu mais rigidez para o aço que antes estava lá na temperatura alta, com determinada quantidade de carbono. Manteve a mesma quantidade de carbono, só que ele resfriou rapidamente. E se resfriar rapidamente é a têmpera. É o primeiro tratamento térmico que a gente estuda para aumentar a dureza do aço. Tá? Isso é a têmpera, chamada têmpera. Você esquenta o aço até a austenitização, até encontrar a estruturinha gama, né? E você resfria rapidamente. Você modifica a estrutura do aço, você faz isso mediante um tratamento que se chama têmpera. Acontece que a têmpera ela aumenta muito a dureza do material. O material ele fica muito duro. Então a dureza do material aumenta muito. E isso quer dizer que tem alta tensão. Não alta tensão de eletricidade, tá? Mas alta tensão do material interno. Quer dizer que ele está com a estrutura muito tensionada. O que eu faço para diminuir essa tensão interna do material? Eu faço em seguida um outro tratamento, que é esquentar o meu material, só que eu não chego a 1200 graus, eu chego numa temperatura menor. Tá? Com isso, eu diminuo essa tensão interna que tem no material
E aí eu resfrio lentamente, tá? Só que eu não posso chegar na mesma temperatura da austenitização, porque senão eu vou modificar a estrutura de novo, tá? Com isso aqui, eu faço um segundo tratamento térmico, que geralmente vem acompanhado da têmpera, que se chama revenimento, tá? Que é um outro tratamento que eu faço em seguida para diminuir essa tensão acumulada do material, porque senão ele fica muito duro, não dá para se trabalhar, tá bom? Se eu quiser o elemento bem duro mesmo para poder, de repente uma aplicação, por exemplo, uma ponta de chave de fenda, certo? É uma estrutura que vai resistir muito ao desgaste e não convém eu reduzir a dureza dela, tá? Eu faço esse tratamento de revenimento aqui para justamente não deixar a tensão acumulada dentro do material. Os outros tratamentos que eu faço são para reduzir a dureza do aço. Eles são o seguinte: tem o mesmo diagrama temperatura e tempo. Só que nesse caso eu aqueço o material, certo? A uma determinada temperatura. Pode ser inclusive até essa de austenitização. Mas o que eu faço? Eu deixo ele resfriar lentamente, tá? Com isso, a estrutura ela vai se modificar, mas não bruscamente igual eu estava fazendo na têmpera. Com isso, às vezes eu posso diminuir o tamanho do grão, né? Porque quando você tem aquela estruturinha lá que eu mostrei, a estruturinha microscópica, tá? Dependendo do tamanho do grão, você tem uma determinada característica no material. Porque os grãos mais finos, eles tendem a dar mais ductilidade para o material, tá? Eles tornam o material mais dúctil, tá? Enquanto os grãos mais com área maior, os maiores grãos, eles tendem a dar uma característica mais frágil para o material. Tanto é que quando você quer fazer aumento de ductilidade, você reduz o tamanho do grão através de tratamentos térmicos, tá? Basicamente, dois tratamentos térmicos que a gente faz é a normalização e o recozimento, tá? A gente faz um terceiro tipo de tratamento térmico que serve para aço de alto carbono, que é a esferoidização, tá? Aí já é um outro esquema que eu já vou explicar para você, tá? Mas é assim, eu esquento o aço até uma alta temperatura da austenitização, né, até achar o ferro gama, até a austenita, né, que é essa estruturinha aqui, e venho e resfrio lentamente. É diferente do outro diagrama, porque no outro diagrama, que é o de têmpera, eu venho e esquento o aço, certo? E resfrio rapidamente. Quando eu resfrio rapidamente, eu modifico a estrutura desse jeito aqui, eu tenho um aço temperado, né? Uma estrutura bem dura. Nesse outro caso aqui, eu tenho um resfriamento mais lento, tá? E com isso eu tenho uma estrutura mais dúctil do aço, tá? Vamos falar agora do diagrama que é específico para tratamento térmico, que é o diagrama TTT, certo? Por que TTT? Diagrama TTT. Primeiro T, segundo T e terceiro T. O primeiro T é de transformação, tá? Transformação, o segundo é de tempo e o último é temperatura. Porque ele vai tratar desses três elementos aqui, transformação, tempo e temperatura, tudo num gráfico só. Aqui seria o eixo da temperatura igual a gente está acostumado, aqui seria o tempo igual a gente está acostumado. Só que não é bem igual que a gente está acostumado dos outros diagramas, porque esse tempo aqui, ele vai ser assim, ó. Pesquisa depois o que é um gráfico monologue, tá? Ele vai ficar meio estranho assim, ó. Imagina que eu vou dividir aqui em 3. O primeiro vai ser assim, ó, 1 segundo, tá? Esse aqui, você pode até imaginar, seria 2 segundos? Não. Aqui é 1 segundo, aqui é 1 hora. Ah, então o próximo vai ser 2 horas? Não, vai ser 1 dia, tá? Isso porque isso é um gráfico logarítmico,
tá? Isso quer dizer que ele não cresce assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele cresce 1, 10, 100, 1000, ele cresce nessa proporção. Se você for estudar em matemática isso, um é a PA, né, progressão aritmética, e o outro é em PG, progressão geométrica. Esse daqui ele cresce em progressão geométrica, justamente para fazer um gráfico mais curto. Tá? Isso eu faço para encurtar o gráfico. Pesquisa depois para quem a gente usa papel monolog e dilog na internet. Papel monolog e dilog. Tá? Esse aqui seria um papel monolog. Tá bom? Bom, tem as temperaturas aqui, né? Mas nota o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou fazer uma curva. Tá? Eu vou fazer uma reta aqui. Tá? Vou fazer outra curva. E vou fazer uma reta aqui. Tá? Esse gráfico TTT ele também é chamado de diagrama do joelho. Porque fica aparecendo um joelho aqui. Um gráfico de joelho. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho regiões divididas nesse gráfico. Aqui é uma região que eu vou chamar de A porque tem tudo a ver com austenita. Bom, isso quer dizer que eu esquentando o aço a uma determinada temperatura aqui, eu encontro a estrutura austenítica. Aqui eu vou colocar um Pzinho, que é a estrutura perlítica. Tá? Aqui eu tenho a estrutura B e a estrutura M. Eu já vou explicar o que são. A estrutura B é uma microestrutura do aço que se chama bainita. Bainita. Não é baianita, é bainita. Tá bom? Não confunde. Fala baianita que vão rir da sua cara. É uma estrutura que se chama bainita. Isso porque vem do nome de um metalurgista que se chamava, se não me engano, Edgar Bain. B-A-I-N. Tá? Por isso o nome. Tá? Então B é uma estrutura bainítica. Porque ela tem basicamente bainita na sua microestrutura. E esse M aqui? Esse M é de martensita. Tá? Martensita. Se eu não me engano, o nome do metalurgista era Adolf Martens. Martens, tá? Por isso deu-se o nome de martensita, porque foi esse metalurgista que estudou essa microestrutura. Tá? O que acontece? Lembra do tratamento de têmpera? Que a gente resfria o aço rapidamente? Então a gente resfriou o aço rapidamente aqui, ó. Você teve uma estrutura de corpo centrado e uma estrutura de face centrada. Tá? Bom, se eu estou aqui numa temperatura no começo do meu tratamento, que aqui é o 00, que é o zero, que é o início do meu processo, eu tenho uma estrutura austenítica, né? Que eu tenho basicamente gama. Se eu resfriar rapidamente, o meu gráfico ele vai ficar assim. Putz, eu resfriei tão rápido que deu mais ou menos um segundo esse resfriamento. Eu esquentei o aço e fui lá e mergulhei no banho e resfriou rapidamente, chegou na temperatura ambiente bem rápido. Isso demorou menos de um segundo. A microestrutura ela ficou formada por martensita. E martensita, se você olha no microscópio, a estrutura ela é parecida com uns bloquinhos assim. Ó. Ela é bem quadriculadinha, ela é bem legal de se ver, é bem bonita. Se olha no microscópio. Ela é uns bloquinhos assim, isso quer dizer que é uma estrutura muito rígida, muito dura. Tá? Por outro lado, se você pegar a estrutura, o material, que é o aço, e resfriar ele lentamente, isso quer dizer o seguinte: você esquentou o taruguinho lá de aço, certo? Você esquentou ele, deixou ele vermelhinho e deixou ele lá quietinho, lá resfriando no tempo. Deixou lá fora da fábrica, lá tomando o arzinho lá da noite lá que você fez, que você esquentou pro outro dia, pro dia seguinte, você deixou ele resfriando lá numa boa. Com isso de resfriar numa boa, tá vendo que demorou praticamente um dia para resfriar esse aço? O que acontece? O gráfico ele vai fazer isso daqui, ó. Então, se eu resfriei lentamente esse aço, né, que estrutura que eu obtive? Perlita. Tá?
Se esfriar mais lentamente ainda, tem outro tipo de microestrutura lá que vai ser a ferrita. Nesse caso a gente não vai estudar, tá? Mas se eu deixei resfriando bem lentamente, acontece que eu tive um outro tipo de estrutura resultante que não a martensita, mas sim outra coisa aqui que pode ser a perlita nesse caso. Tem outros tratamentos que eu faço o seguinte. Ó, dá uma olhada nesse gráfico aqui, tá? Esse gráfico aqui o pessoal lá já sabe identificar o seguinte. Tem o diagraminha do joelho, tá? E tem essas duas curvas aqui, tá bom? Eu tenho essa curvinha vermelha, tá? Beleza? E vamos dizer que eu tenho essa curvinha azul. Bom? Aí na prova eu posso perguntar o seguinte. Esse 1, que é o azulzinho, e esse 2 aqui, que é o vermelhinho. O que é o tratamento 2 e o que é o tratamento 1? Tá? Aí eu pergunto na prova, o que é o tratamento 1? O que é o tratamento 2? O tratamento 1 aqui, que é o azulzinho, é um resfriamento bem lento, tá vendo? A temperatura vai decaindo, só que ó, vai demorar basicamente um dia ou algumas horas para resfriar, tá? O que é esse tratamento? Ele pode ser normalização ou pode ser recozimento. Normalização ou recozimento. Depende do que eu tiver de microestrutura resultante ali, tá? Mas vamos dizer que seja normalização. O que é normalização? É resfriamento lento do aço para eu poder obter uma microestrutura com grãos menores, tá? Normalização, tá? Pode ser o recozimento? Pode também. Eventualmente pode ser o recozimento, tá? Aqui então resfriamento lento. Então o que eu estou fazendo isso? Resfriando lentamente, estou diminuindo a dureza do aço, tá? É um procedimento de normalização ou de recozimento. Em contrapartida, esse 2 aqui, o que vai ser? Eu estou resfriando bem rapidamente o aço, né? O que eu tenho de estrutura resultante? Martensita. Esse 2 aqui, então, vai ser têmpera. E o pessoal lá já consegue identificar que esse daqui é têmpera e esse daqui é normalização, tá bom? É isso daí que tinha para dizer do gráfico de joelho por enquanto. Você vai ter um outro tratamento, de repente, que pode ser uma austêmpera, que é um outro tratamento que ele está lá na austenita, está uma temperatura bem alta, você vem, em vez de você resfriar ele num banho de água ou óleo, você vem e coloca ele num banho de sal, né? É um banho de sal ou de um sal fundido, você vem, em vez de você resfriar ele rapidamente, não, você interrompe esse resfriamento e deixa ele um tempinho nessa parte do joelho aqui, ó, tá? O que acontece? Quando você for tirar do banho e deixar resfriar lentamente, você vai ter uma outra microestrutura que nesse caso é B, bainita, tá bom? E aí tem outras características esse aço aí, tá? Aí a gente vai estudar isso daí mais pra frente. Ainda não cheguei a falar pra turma o que é esse tratamento aqui, mas eles já sabem o que é têmpera, tá? Resfriamento rápido, sabem o que é normalização ou recozimento. Você vai ter uma estrutura que é baseada em perlita, que é um resfriamento mais lento, tá bom? Olhando agora nos diagramas ferro-carbono, tá? Tem aqui a austenita, né? Sendo que aqui é temperatura e aqui é tempo. Para o tratamento de normalização, você tem uma faixa de temperaturas aqui, ó. Aliás, para o recozimento primeiro. Para o recozimento. Você tem essa faixa de temperaturas aqui em cima dessas duas linhas aqui, que serve o seguinte, é uma faixa de segurança que chama zona crítica. Que acima dela, você garante que você chegou numa microestrutura para poder fazer o tratamento de recozimento ou de normalização, tá? O de recozimento ele tem essa cara aqui. Então, se você esquentou acima dessa faixinha vermelha aqui, beleza. Você já deixou o material no ponto para poder fazer o tratamento de recozimento ou nesse outro caso aqui, ó. Tem aqui a austenita,
temperatura e tempo. Você tem essa outra faixinha azul aqui, ó. Tá? Que aí você garante a normalização do aço. Então não adianta eu aquecer até aqui, por exemplo, né? Deixar nessa temperatura. Eu tenho que passar dessa zona crítica aqui, ó, para poder ter uma garantia de que eu cheguei na austenita, que é o que eu preciso para poder fazer o determinado tratamento, que nesse caso é a normalização, tá bom? Esse daqui seria o de recozimento. Esse aqui é o de normalização, tá? Tem um outro tratamento que eu cheguei a comentar aqui, ó, que é a esferoidização, tá? Nesse caso, a microestrutura ela vai ficar com umas pelotinhas de cementita, tá? E isso vai melhorar a usinabilidade do aço. Quer dizer, se eu for colocar o aço no torno para poder fazer a minha pecinha, eu tendo essa microestrutura aqui, eu consigo usinar ele numa boa. Que aço que vai me dar dificuldade para usinar? Um 1080, por exemplo. Porque o 1080 ele tem 0,80% de carbono na microestrutura. Ele é um aço muito duro. E para usinar ele eu preciso ter uma característica que me facilite a usinabilidade. Pode ser a normalização, o recozimento? Pode. Nesse caso tem um tratamento que é específico para aços de alto carbono. Tá? Que aqui no diagraminha, ferro carbono, naquele pedaço lá que eu chamo de específico, né? Você tem aqui esse ponto que é o 0,77% de carbono, né? E eu tenho essa faixinha da direita aqui que já são os aços hipereutetoides, tá? Então, sendo esses aços hipereutetoides, eles têm mais que 0,77% de carbono. Nesse caso, o 1080 se enquadra, tá? Eu vou ter uma faixinha específica aqui que não chega a superar essa temperatura de 727, que vai ficar aqui embaixo, tá? Ficando aqui embaixo, eu não preciso esquentar o 1080 acima da zona crítica lá, igual tem nos outros casos, tá? Não preciso esquentar acima da temperatura crítica igual nos outros casos. Eu preciso somente esquentar até aqui, ó, tá? Eu esquentando ele até aqui e depois eu resfrio ele lentamente. O que acontece? A microestrutura vai ficar com aquelas pelotinhas lá de cementita no meio. Aquilo ali vai facilitar a usinagem do material. Por que vai ter cementita? Porque na fronteira do gráfico aqui, lembra que eu tinha mostrado nos outros gráficos? Aqui eu tenho Fe3C, que é cementita. Essa cementita, se eu fizesse tratamento térmico de esquentar até essa faixinha aqui e depois reduzir a velocidade lentamente, vai se formar uns aglutinadozinhos assim de cementita. Na hora que eu for usinar o material, esses granuladinhos de cementita aqui eles vão ficar confinados, isso vai facilitar a usinabilidade do aço, tá? O material vai ficar mais fácil de usinar. Relembrando então, quais os tratamentos do aço que aumentam a dureza? Para aumentar a dureza, é têmpera. Tem outros tratamentos? Tem. Por enquanto vamos ficar nesse. Quais os que diminuem a dureza? Eu mostrei 3, que são o recozimento, a normalização e a esferoidização, tá? São esses 3 aqui que eu mostrei, tá? Ah, mas aí o aço temperado ele ficou muito duro. O que eu faço para reduzir a dureza desse aço? Eu faço um outro tratamento que é o revenimento. Revenimento eu vou aliviar a tensão interna da têmpera, ele não vai ficar um material tão duro, tá? Eu dou um alívio de tensão para a têmpera, tá? Têmpera aumenta muito a dureza do material, tá? E o recozimento, normalização e esferoidização diminui a dureza do material, tá bom? Aí com isso aí eu fecho. Passei um questionáriozinho para o pessoal resolver semana passada, eu posso passar também. Falou?